O juiz apitou e tá começando mais um Fala Tudo com Murilo Dias, o melhor talk show de futebol da internet brasileira, e é o melhor porque aqui nós temos os melhores convidados. Eu já peço o seu like porque hoje temos aqui um cara que de 0 a 10 é nota 1000, seja pelo momento, pela história ou pelo conjunto da obra. Uma salva de palmas para Vitor Sérgio Rodrigues! Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Vai ser uma baita de uma entrevista, nota 10, né? É, se possível. Né? Esperamos que sim. Eu vou tentar fazer a minha parte. Eu vou tentar fazer a minha e assim vamos chegar no 10. Já deixa o seu like, se inscreva no canal do Goleada. Para começar, o nosso perfilzinho padrão, nome completo. Vitor Sérgio Rodrigues dos Santos. Tem só ali um complemento do nome artístico. Lugar favorito no planeta Terra? Lugar favorito? Lugar favorito é a sala da minha casa com a minha família, mas se é fora disso, né, uma coisa mais seria Orlando. Orlando, Disney. Aqui, Disney, não, Universal. Olha quem tá aqui. Universal. Hoje os parques da Universal são bem melhores que da Disney. Podemos concordar nisso aí, olha. Isso é um fato, mas enfim. Temos aqui dois fãs de Orlando, hein? Lugar favorito, então, a sala de casa e Orlando. Comida favorita? Rapaz, pelo meu tamanho, você vê que é uma coisa muito difícil, mas eu tenho muita dificuldade de responder isso. E aí eu começo a responder assim, se alguém chegasse para você e falasse, você vai ter que comer isso pro resto da sua vida, eu acho que eu responderia pizza. Pizza? Eu acho. Pra conferir. Hobby? Então, acho que ver esporte, né, pelo que eu faço, não pode ser considerado quase hobby. job, né? Quase teu job. Eu diria correr. Correr? Vamos correr. Time do coração? Flamengo. Você imagina que time eu torço, vendo assim as coisas que estão por aqui? Tem um craque aqui do camisa 10. Palmeiras, né? É claro que é Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Tem aqui o do Corinthians aqui também, ó. Tem um bonequinho aqui. Mas você viu que estava escondido, né? Coisa do e de cabeça para baixo, para dar bastante sorte no Brasileirão para eles. Exatamente. Ô, VSR, pra gente fechar nosso perfil, algo que as pessoas não sabem sobre você, mas você gostaria que elas soubessem. Eu sou árbitro formado de basquete, pouca gente lembra disso, sabe disso. Isso é interessante. Eu trabalhei durante muito tempo como operador de telemarketing e larguei a função para voltar para o jornalismo, entre aspas. Acho que é isso. Basicamente, acho que são uma coisas... caixinha de surpresas. E de onde surgiu a paixão pelo futebol dessa caixinha de surpresas VSR? Mas tá gravando isso durante a Olimpíada, então assim, surgiu a paixão pelo esporte, acho que a gente pode dizer, foi né? antes. Mas acho que tem ali uma pegada meio que de querer ser um esportista e não ter talento para isso, embora eu tenha jogado até infanto basquete, né? Joguei basquete até infanto, mas depois não tinha capacidade para continuar jogando. Futebol e outros esportes nem pensar. Então acho que em determinado momento e aí tem um start que foi o PAN de 87, né? PAN de 87 eu tinha 11 anos, então quando teve aquela chance de ver todos os esportes na TV e tudo, aquilo foi me fascinando muito, então aí eu comecei a gostar muito de basquete, fui jogar basquete, gostar muito de vôlei, além do futebol que eu já tinha por causa do meu time, né? Aí depois, virando um esportista frustrado, acabou que quando eu tive que escolher alguma coisa, eu tinha que escolhi e falei, eu vou trabalhar com esporte. Sim. Então aí acho que as coisas mais lógicas, especialmente lá naquele tempo, meio da década de 90, era ou ser professor, ou trabalhar com educação física, né? E aí poderia, de repente, eventualmente trabalhar num clube, alguma coisa, ou trabalhar com jornalismo esportivo, né? Aí você trocou 7 salários mínimos para trabalhar como estagiário no GE, foi essa parte da sua vida ou isso foi antes? Então, isso aí foi depois, né? Porque o que acontece? Eu entrei para a faculdade em 96, e aí eu comecei a fazer, só que na época minha família passou por algumas dificuldades financeiras, então eu comecei a trabalhar na central de telemarketing. E aí estudava de manhã, trabalhava na central de telemarketing, que eram 6 horas só, à noite, à tarde e noite. E aí, em determinadas situações, a gente começou a fazer hora extra, começou a trabalhar mais, comecei a ter um bom desempenho nessas horas de atendimento. Aí virei de operador do telemarketing, o cara que atende, liga e tudo. Eu virei substituto do supervisor, depois virei supervisor.
e depois virei analista de treinamento. Tava crescendo ali, né? Tava crescendo ali, né? Virei analista de treinamento. Então eu que dava a aula, eu que ensinava toda a central. E ali eu já tinha até pensado em não fazer mais jornalismo. Eu tinha pensado e falei, pô, eu gosto muito, é um sonho e tudo, mas eu já estava ganhando um bom dinheiro. A grana estava falando mais alto. Eu já estava ganhando um bom dinheiro. Na época eu já namorava com a Fabiana, que é a minha esposa hoje, mas ainda não era casado, não tinha filho. E eu ganhava um bom salário. Então eu falei, cara, é um sonho trabalhar com jornalismo esportivo, mas não rolou e eu achei um caminho aqui. E aí era engraçado, porque eu trabalhava na central de telemarketing do Banco do Brasil. E aí eu chegava lá com camisa social, gravata e com um lance debaixo do braço. Sim. Porque eu nunca me afastei do esporte, né? Nunca me afastei dessa... E aí as pessoas falavam, caramba, pô, você trabalha aqui num banco, você tem que vir com a Gazeta Mercantil, tem que vir com valor, você tá aí, terno e gravata e tudo, lendo o lance, então aí... E aí uma vez lendo o lance, tava lá e tinha um anúncio no lance dizendo assim, eram 5 perguntas de esporte lá, quais anos o Cruzeiro tinha ganho a Libertadores, quem tinha sido técnico do Brasil na Copa de 50, tinha quem era o maior artilheiro da história do Milan, e mais outras 2 lá não que era agora tão não me fácil lembro. também, né? Não eram perguntas fáceis, eram perguntas... E eu sabia as 5. A resposta das 5, e eu tô falando em 2001. Sim. 2001. 2001 a gente não tinha internet. O Google não estava ali para ajudar. Não, até o Google existia, mas não tinha internet no celular. Sim. Não tinha. Então eu sabia tudo de cabeça. Sim. E aí assim estava escrito, se você sabe tudo, se você sabe todas essas respostas e cursa jornalismo, manda o currículo que a gente tem uma oportunidade. Sim. E aí eu trabalhava com uma colega que quando ela olhou, ela falou assim, ela estendeu a mão e falou, foi um prazer. Eu falei, prazer o quê? Ele falou, foi um prazer ter trabalhado com você. Caraca. Ela falou na hora. Eu falei, pô, mas por quê? Não, porque você vai mandar o currículo e aceitar. Você vai passar. Sim. Aí eu falei, tá louco, eu não vou passar, nem vou mandar, nem sei se eu vou mandar, porque... Aí ela falou, não, você vai mandar e você vai passar. Aí eu fui, mandei o currículo e tudo, era um processo seletivo para Globo.com, que na época tinha um portal, ia ter um portal que seria maior do que hoje é o Globoesporte.com. Era o quê? O nome do portal era Portal do Esporte, era o nome do coisa. Começaram a fazer o processo seletivo e eu passei. Só que lá eu ganhava um salário mínimo. Eu ganhava um salário mínimo. Era o sonho ou o dinheiro ali, né? E aí, era para ganhar um salário, eu já ganhava 6. Mas eu estava num lugar, uma coisa que não me faria feliz e outra coisa que realizaria meu sonho. Aí eu olhei e falei, pô, e aí, o que eu faço aqui? Eu conversei com meus pais, que na época eu morava com meus pais, conversei com a minha namorada, que hoje é minha mulher, e aí eles falaram, cara, se você quiser tomar essa decisão, é agora. Sim. Porque se depois você tiver filho já e você falar, putz, eu quero realizar meu sonho de ser jornalista esportivo, você não vai poder tomar essa decisão. Você já tem filho, já tem conta para pagar. Se quiser tomar essa decisão, é agora. Aí eu olhei, entendi e falei, tá, beleza, vou. Aí voltei para a faculdade, porque naquele momento eu tinha trancado, voltei para fazer a faculdade e fui, passei e comecei a trabalhar no Portal do Esporte. O que aconteceu de muito importante no mundo no segundo semestre de 2001? Torres Gêmeas? Torres Gêmeas. Sim. Eu entrei lá em agosto, aí acontece o 11 de setembro, eu entrei lá no final de julho, acontece o 11 de setembro. Quando acontece o 11 de setembro, muda todo o sistema de mercado do mundo, marketing, propaganda, investimentos, tudo. E aí a Globo, que ia fazer esse Portal do Esporte, uma coisa gigantesca, decide acabar com o projeto. Caraca. Então, eu entrei lá em 2 meses, já tinha acabado. Acabou que tinha um site do Campeonato Brasileiro que estava no ar e precisava terminar para não tirar o site no meio. Aí eu ainda fiquei lá até dezembro. Fiquei lá até o fim do ano, terminei o campeonato. E depois saiu, acabou. Aí que eu entrei no escritório que criou o Esporte Interativo. Por isso que eu cheguei no Esporte Interativo, assim, que também é uma outra baita história. E o resto é história, né? E o resto é história. Então, assim, foi uma decisão difícil, que às vezes quando converso com quem faz jornalismo, ou que quer fazer, ou dando aula sobre comentários, jornalismo esportivo, eu sempre falo, né?
aproveita a chance que você tiver enquanto você é novo, enquanto as pessoas te dão oportunidade, porque você precisa mostrar o seu trabalho e não é o dinheiro que você vai ganhar no começo que vai ser o dinheiro que vai definir a sua vida no futuro. Mas Sim. aquela oportunidade pode ser uma oportunidade do futuro. Se eu não tivesse feito isso, hoje você não estaria me entrevistando. Sim. E hoje provavelmente eu seria um cara frustrado trabalhando numa coisa que eu não ia gostar, ou no telemarketing, ou trabalhando, sei lá, num banco, numa empresa de administração, uma coisa que eu não iria gostar. Dá pra ver o seu amor pelo esporte, pelo futebol, e um debate que eu levantei aqui com o Fred Desimpedido, se ele gostava mais do time dele, que é o Palmeiras, ou do esporte, do futebol. E você? Você gosta mais do futebol ou do Flamengo? Então, eu já tive fases que eu gostei mais do esporte, já tive fases que eu gostei mais de futebol. Só que, assim, quando as pessoas vêm falar comigo, falam assim, cara, eu amo muito meu time, eu quero ser jornalista esportivo. Eu falo, então não seja. Seja torcedor. Então não seja, porque o jornalismo esportivo, mal ou bem, ele modifica a relação com que você tem com o seu time. Total. Né? E que você tem com o esporte. Por exemplo, hoje eu sento para ver um jogo de futebol, eu não consigo me divertir vendo um jogo de futebol. Porque eu analiso um jogo de futebol, querendo ou não, sempre como se eu estivesse trabalhando. Sim. Então, assim, é muito difícil eu parar para ver um jogo e conseguir assistir o jogo sem estar olhando e falando, caramba, esse cara aqui não era para estar aqui, esse movimento não era, aqui falhou a cobertura e tudo. Porque você começa a se doutrinar a fazer isso. Então hoje a minha relação com o futebol, ela é muito menos lúdica do que era, né? É fria, você diria, não? Não é fria, assim. Fiquei muito descolado do meu time, que é o Flamengo. Já no meio da década passada, eu voltei a me conectar um pouco mais com o Flamengo. E o Flamengo tem a capacidade de me deixar muito tenso. Então, então hoje a minha relação hoje, assim, eu hoje olho e observo muito assim, as coisas do Flamengo, como eu não olhava, por exemplo, no começo do Esporte Interativo. Sim. Então acho que isso é um ponto. Mas se fosse responder a sua pergunta, eu acho que hoje eu amo mais o meu time do que o futebol. Até porque o seu time agora está numa fase boa. Mas isso é. Que aí muita gente fala, né? Assim, pô, eu sempre falo isso. Torcida do Flamengo é modinha, nasceu em 2019. Isso é uma baita de uma ignorância, né? Porque assim, a torcida do Flamengo sofreu pra caramba, né? Sim. Eu tava no jogo que o Flamengo devolveu o dinheiro que perdeu pra Portuguesa. O gênio do Kleber Leite falou, não, se perder a Portuguesa eu dou o dinheiro de volta. Eu tava no estádio, nem fui pegar meu dinheiro. Porque o dinheiro era, sei lá, era R$3,80 para receber de volta, a passagem era R$2, então não valia. Então assim, já tem muitas coisas, mas esse é um ponto importante, né? Assim, quando você trabalha com futebol, quando você trabalha com isso modifica a forma como você vê, seja por essa questão de você olhar com um olhar crítico de profissional, seja por uma porrada de coisa que você acaba descobrindo que vai meio que te desiludindo, entendeu? Sim. Porque assim, a gente fica sabendo muita coisa de clube, muita sacanagem que a gente não pode publicar, porque você não vai conseguir provar e vai ter que pagar. Isso te desilude muito. Você vai vendo os podres, né, por Você trás? vai vendo os podres, vai vendo muita sacanagem. Então, assim, dentro de clube, política de clube é uma sacanagem absurda. Então, isso vai te deixando tão puto, tão revoltado, que isso modifica um pouco a forma como você se relaciona com o clube, né? Dentro do mundo do jornalismo esportivo, do futebol, vamos entrar assim, você acha que é prejudicial revelar o time ou para você tudo bem? Você que já revelou o seu time do coração. Interfere em alguma coisa ou não? Eu acho que é muito falso com quem está do outro lado você não revelar o seu time. É o que eu acho. Sim. Por quê? Porque você parte do princípio que o cara está acreditando em você. Ele acredita em você. Ele confia que você vai dar sempre a informação correta. E você parte do princípio, a primeira premissa você já está mentindo pro cara, que você não diz qual é o seu time. Sim. Aí você diz, não, eu torço para o Bambalo, o Arimateia. Não, mas tô dizendo torce por um time da 5ª divisão. Sim, então assim, para mim, eu acho falso. Sim. Eu acho falso.
E aí eu acho que tem um grave problema, porque você já começou mentindo para quem está do outro lado. É a minha visão. Eu entendo que em algumas situações, em algumas particularidades, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, que tem 4 times maiores, 4 times grandes. Sim. Quando eu digo que eu sou Flamengo, tem outros 3 torcedores de outros times. Então dá uma diluída lá. Ou se um diz que é Botafogo, você tem outros 3 Sim. que falam. Em lugares que tem 2 clubes muito grandes, se você pegar Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Grêmio e Inter, se você pegar Belém, Remo e Paysandu, se você pegar Belo Horizonte, sim. Apesar de que o América também tem uma coisa, mas os maiores são Grêmio, Atlético e Cruzeiro, eu acho que aí gera uma dualidade muito grande, né? Porque se você diz que você é galo, o cara automaticamente entende, pô, eu tô de um lado, ele tá do outro. Então assim, mas acho que a gente consegue, se você fizer um trabalho profissional, acho que você consegue passar por cima disso. Por exemplo, a maior parte dos problemas que eu tenho com o torcedor é com a torcida do Flamengo, não é com a torcida de outros clubes. Vira e mexe um e fala, você tá falando isso porque você é Flamengo, porque você é isso, porque você é aquilo, não sei o quê. Então, que tá bom, não tem problema, mas que eu não levo a minha torcida para o meu trabalho. Mas a maior parte dos problemas é com o torcedor do Flamengo. Por quê? Porque ele acha que por eu dizer que eu sou Flamengo, eu tenho que distorcer a favor do Flamengo, e coisa que eu não faço. Então, quando eu acho que não é pênalti pro Flamengo, eu digo, não, acho que foi pênalti e tudo. Então, eu quero, mas você não é Flamengo, você, que flamenguista é você. Então, assim, eu acho que isso você consegue fazer o seu trabalho bem. Postura perfeita, melhor seria só se fosse torcedor do Palmeiras. Olha só, já que você é um grande fã do esporte, começa agora o quadro Quem é Melhor? Aí aquelas velhas comparações que você já está muito acostumado a fazer. Começando no futebol, Pelé ou Messi? Pelé. Sem questionamentos. Não, eu acho que maior não tem questionamento. Tá. Maior eu acho que não tem questionamento. Melhor? Melhor eu acho que o Messi fez tanto que eu acho que pode abrir um debate, mas eu ainda acho que o Pelé foi melhor. Tá bom. Ainda que mesmo que você considere que né, mas o Pelé jogava contra jogadores piores preparados fisicamente, mas o Pelé também hoje seria muito melhor fisicamente. Pelé jogava hoje a bola é mais difícil. Não, mas a bola lá pesava 800 quilos. Então, assim, tem, né, eu acho que esses ajustes... Sim. Eu acho que... E aí tá aquele vídeo que aparece aí, roda a internet, que é... Tudo que eles fazem hoje, o Pelé já fazia antes. Sim. Assim, acho que diz muito do nível do que é o Pelé. E todos nós temos que agradecer se hoje a gente pode viver do futebol. Isso tem um impacto direto e muito importante do Pelé. O Pelé transformou o tamanho do futebol. No Brasil, com certeza. Não, no Brasil não, no mundo. No mundo? No mundo. No mundo. O futebol, sem o fenômeno, o mito Pelé, o futebol seria muito menor no mundo. Eu tenho convicção de falar isso. Outro dia nós gravamos um mano a mano lá no YouTube da TNT Esportes. E aí a gente foi buscar, que a gente tem a TNT Esportes em vários lugares, foram buscar dois companheiros de TNT argentinos. E a gente fez um mano a mano de seleção da Argentina de todos os tempos, seleção brasileira de todos os tempos. Caiu o duelo Pelé e Maradona. Sim. E aí eu falei isso, num primeiro momento, o Pelé mudou o tamanho do futebol no mundo. Num primeiro momento, os dois argentinos estranharam, discordaram, e no final eles terminaram concordando com o meu argumento. E é verdade, pô. O Pelé transformou e não precisou jogar na Europa para isso. Né? Foi lá dos Estados Unidos. Na Fórmula 1, Schumacher ou Lewis Hamilton? O Senna entra nessa briga aí, não? Como o GOAT do esporte? Então, eu acho que o Senna, ele entra como possivelmente o piloto mais rápido da história da Fórmula 1. Agora, só ser rápido não é a única coisa que faz, né? Sim. Ser um piloto. Acho que você tem muitas outras coisas. Eu acho que o Senna não é o maior em nenhum debate, não cabe. Não é. Né? Não é. Maior, não. Acho que melhor pode ser. Acho que é um debate interessante. Eu acho que o Schumacher... ele fez algo assim que é recuperar a Ferrari, né? Porque quando o Schumacher vai para a Ferrari era uma carroça. E ele consegue com a equipe dele, mas então, assim, acho que isso é uma coisa muito grande. O Lewis Hamilton acabou batendo as marcas do Schumacher, então entra ali num debate. Eu acho que dirigir, assim, ter a fagulha da genialidade,
eu acho que o Hamilton tem mais do que a do Schumacher. Fica ali 51-49. Acho que sim, mas acho que é bem equilibrado. No tênis, Djokovic, Federer ou Nadal? Cara, esse é um debate muito interessante. Por quê? Porque o Djokovic vai ser o maior vitorioso, né? Ou pelo menos vai se aposentar como o maior vitorioso. O Alcaraz tem 21 anos, já tem 3 aí. Então, assim, tá vindo... Mas ele vai se aposentar como o mais vitorioso. Em termos de habilidade, de coisas mais diferentes para fazer, eu acho que o Federer é o melhor mágico, deles. era mais mágico. É, mais mágico. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? O Federer era tipo um Ronaldinho Gaúcho. Ele fazia coisas que encantavam com mais facilidade. Mas o Federer, no confronto direto, perdeu pro Nadal e perdeu pro Djokovic. Então, assim, acho que hoje, para responder isso aí, o cara que melhor fez mais coisas diferentes, eu acho que é o Djokovic. Djokovic fica. Eu acho que sim. Eu gostei dessa brincadeira. O Federer seria o Ronaldinho Gaúcho, o Djokovic e o Nadal, quais jogadores de futebol seriam? O Nadal acho que seria o Cristiano Ronaldo e o Djokovic seria o Messi, eu acho, Messi? se você fosse comparar. E pra fechar, quem é melhor no basquete, Michael Jordan ou LeBron James? Cara, quem é o GOAT do basquete? Difícil, e essa ensina até muito pra gente, porque, por exemplo, acho que em especial os brasileiros, eles se recusam a debater. A pergunta que você me fez, Messi ou Pelé, os brasileiros se recusam a debater, né? Os americanos, eles aceitam debater. E gostam, né? E gostam, eles aceitam debater o Jordan com o LeBron. Assim, o que o LeBron, assim, a durabilidade do LeBron coloca ele num patamar absurdo, né? Um patamar inacreditável. O cara tá com 39 anos, jogando pra caramba, fazendo coisas num nível inacreditável. Mas eu acho que o Jordan foi melhor, assim. Acho que o Jordan foi mais decisivo, foi mais impactante. E não estou falando isso porque o Jordan ganhou todas as finais do que ele disputou, porque isso, de certa forma, é um pouco injusto com o LeBron. O LeBron levou times que eram, como o pessoal gosta da piada, né? Era uma arca de Noé, né? Era o LeBron com um montão de animal. Então, assim, o LeBron levou pelo menos 2 vezes ele levou o Cleveland para a final sem o Cleveland ter... Era ele Deus ali. Era ele, pô. Em 2007 é brincadeira. Pega o time de 2007, LeBron novinho. Era LeBron com Pavlovich, com Varejão, com Bubby Gibson. Pô, esse time não era time para ganhar do Detroit. Sim. Ele ganha do Detroit, que tinha sido campeão em 2004. Basicamente, era quase a mesma base. E ele elimina o Detroit e bota na final com o San Antonio, tanto é que o San Antonio deu de 4-0, pô. Quando você tem ali final 4-0, algum indicativo era. O indicativo não era que o Cleveland era ruim, ou que não é que ele foi amassado na final. Não era pra ele ter ido pra final. Não era pra estar ali. Não era pra ele estar ali. O Cleveland em 2007 não era pra ele estar ali. Sim. Tem o Cleveland de 2000 e ganha em 16, 17 e 18. O Cleveland de 2018, que o LeBron faz partidas antológicas contra o Celtics, não era pra ele ter ido pra final com o Golden State. Ele foi amassado. Não era pra ter ido pra final. Só que o LeBron é tão gênio que ele conseguiu levar o time pra final. Ali, E aí o cara fala, não, mas o LeBron perdeu muito a final. Lógico, tem pelo menos 2 finais aí que não era nem pelo time ter ido. Então, assim, mas eu acho que o Jordan é melhor, apesar do LeBron fazer mais coisas, né? Muito bom. E você já deixa o seu like nesse vídeo, nesse corte e nessa entrevista aqui, porque agora a gente vai falar de uma história que você citou bem brevemente, que foi sua chegada no esporte interativo. Quando você chegou lá, literalmente tudo era mato. Começando todo esse projeto que depois virou ainda maior. Como que foi essa sua entrada lá? Como que você recebeu o convite? Você que bateu na porta dos caras? Como que foi o começo de tudo no EI? Que nem era EI antes, né? Quando eu saí do Portal do Esporte, na história que Sim. eu contei, que eu entrei lá e acabou, e aí eu fiquei desesperado, eu falei, caramba, larguei 6 salários e tudo. O projeto termina, se eu não me engano, em setembro. Sim. E precisava ficar alguém até o fim do ano, em outubro, novembro e dezembro, para terminar o Campeonato Brasileiro, Sim. que é o Campeonato Brasileiro 2001, que termina com o Atlético Paranaense ganhando do São Caetano na final. E aí precisava escolher lá, e como eu precisava muito da grana e tudo, até por ter aberto mão, eu acabei ficando lá até o final. Ali eu conheci
um jornalista que é aqui de Guarulhos, chamado Márcio Ogata, que virou o meu anjo da guarda aqui na Terra. O cara, além de me ensinar tudo que eu sei, ainda me ajudou de forma bizarra em vários momentos da minha vida. Eu conheci ele, a gente começou a trabalhar até o final, fizemos um trabalho muito bom juntos e tudo. E aí o Márcio Ogata foi trabalhar num escritório de marketing chamado Top Sports, que era um escritório de marketing que era ali no centro do Rio de Janeiro, que na ocasião ele era um escritório de marketing que estava assumindo alguns departamentos de futebol de alguns clubes. E ele tinha o departamento de marketing do Vitória. E essa galera da Top Sport foi a galera que meio que se movimentou politicamente junto com a CBF para fazer a Copa do Nordeste. Então, e aí, se você reparar, lá em 2002, criaram o tal do calendário quadrienal, que era aquela competição que acabava com os campeonatos estaduais e criava os regionais. E aí, o Márcio Ogata foi para Top Sports, para esse escritório, para fazer o site da Copa do Nordeste. Fazer um site oficial da Copa do Nordeste para ser uma fonte de notícia de quem queria consumir a Copa do Nordeste. Aí, beleza. Aí, quando ele foi, ele me chamou. Falou, pô, cara, vou chamar o Vitor, porque ele fez um trabalho bom comigo e tudo. Chamou outros estagiários do Portal do Esporte, começamos a fazer esse trabalho. E aí ficamos em 2002 e em 2003. Em 2003, acabaram com o calendário quadrienal, porque as federações estaduais reclamaram e aí falaram, não, a gente quer ter o nosso estadual, não quer ter regional não, porque cada um quer ter um estadual. Acabou com isso. E aí em 2003 acabou o projeto. Aí o que eu fiz? Aí como eu já estava há muito tempo no jornalismo, comecei a fazer uns contatos, fui trabalhar no Jornal dos Esportes, que é aquele rosinha que tinha lá no Rio de Janeiro, e depois cheguei ao Lance, isso no segundo semestre de 2003. E fiquei no Lance 2003, 2004, 2005, até o final de 2005. Em 2006, trabalhei na Globo.com, no Globoesporte.com, fiz a Copa lá, participei da Copa lá. E quando estava no segundo semestre de 2006, o Márcio Ogata me ligou e falou, olha, cara, sabe a galera lá da Top Sports? Do escritório que fez a Copa do Nordeste e tudo, eles vão criar um canal de televisão. E eu quero te testar como comentarista. Por quê? Porque o escritório era um escritório assim, todo aberto lá, que ficava a galera falando coisa de marketing, apresentação, tudo isso. E tinha no cantinho lá uma sala para a galera do jornalismo, ficar falando lá as coisas da Copa do Nordeste. Só que aí, os caras lá, esse escritório, Top Sport, eles são muito vidrados em futebol, em esporte. E toda hora que puxava um assunto, eu levantava e ia participar do assunto, sem ninguém chamar. E aí os caras falavam, pô, esse narigudo aí tem opinião de tudo, quer se meter em tudo, não sei o quê. E aí ficou essa coisa. O cara falou, ó, lembra do Vitor? Vamos testar ele como comentarista? Então, de repente, pode ser. Aí ele me ligou. Aí eu saí do Globoesporte.com e fui lá fazer o teste lá no Esporte Interativo. Só que eu nunca tinha comentado. Mas a gente fica fazendo testes com jogos sem ir pro ar durante uma semana, de 13 de janeiro até estrear. E ali eu fui... E ali tinha o André Henning como a figura do principal narrador, que ele já foi contratado assim, mas o comentarista não tinha, estava muito aberto. E ali eu fui nos testes indo bem e tudo. E tanto é que na hora que começou, eu comentei junto com o André o primeiro jogo da história do Esporte Interativo, né, que é Liverpool 2, Chelsea 0. Eu fui. E aí, ali acho que comecei a performar, mas... Era um desafio pra mim, porque eu nunca tinha comentado um jogo, né? E o sentimento daquilo ali, você sabia? Vocês tinham ali naquele momento a magnitude de tudo que estava sendo construído? Ou vocês falam, tipo, não, é um canal que tá começando? A gente tinha, mas mais com esperança do que com juízo, a expectativa de virar? Do que com juízo. Porque, pô, a gente entrou no ar na garagem de um prédio comercial na rua Sorocaba, em Botafogo. Calma lá. Verdade. Como é que foi isso aí? Então, quando o estúdio, o que era? Então, a gente entrou no ar no dia 20 de janeiro de 2007. Certo. O prédio, que durante 10, 12 anos foi o prédio do Esporte Interativo, que também ficava no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, zona sul do Rio, o prédio só foi ficar pronto em março. Então, durante 2 meses, de janeiro até o fim de março,
O nosso estúdio era a garagem de um prédio comercial em Botafogo, de uma produtora que botou lá e criou. Aí era assim, era um espaço aqui do tamanho daqui pra cá, ó, era o estúdio, e ali onde essa galera tá, era a nossa redação. Sim. E aí o cara tava entrando ao vivo, às vezes você ficava digitando, para de digitar aí que tá vazando na gravação. Sei, louco. Então assim, só pra você ter uma ideia. Aí você vai lá, putz, mas aí se a gente fosse esperar, tá tudo bom para entrar no ar, sim, nunca teria entrado, né? E que momento vocês perceberam que, porra, virou, deu certo? Então o momento que a gente virou, a gente entrou no ar em janeiro de 2007, mais ou menos em abril, a gente comprou os direitos de uma Copa do Rei. E a semifinal, a gente já comprou, se eu não me engano, na semifinal. E a semifinal era Barcelona e Getafe. E o gol que o Messi pega a bola no meio campo e vai driblando todo mundo do Getafe e faz o gol muito parecido com o gol do Maradona de 86. Sim. Muito parecido. E só a gente no Brasil, só a gente, 2007 a internet não era o que é hoje, tudo. Não tinha streaming, não tinha canal de TV no YouTube, essas coisas não tinha. Só a gente mostrou aquele jogo na parabólica. Sim. E aí o gol foi tão absurdo, que a gente subiu esse gol nas nossas... Na época acho que não tinha nem Twitter, na época acho que era Orkut. A gente subiu esse gol no nosso Orkut, viralizou de uma maneira absurda que as outras TVs começaram a ligar pra gente pra pegar. E aí... Cara, é um troço bizarro, porque a gente também, na ânsia de aparecer, a gente fez uma logo quase do tamanho da metade da tela. Sim, pra botar lá. Aquela marca d'água imensa. Ali, e aí, cara, todo mundo pedindo a narração, que foi do Jorge Igor também, viralizou bizarramente. E é um gol tão absurdo, que isso foi catapultando ali. A gente falou, cara, entramos no jogo. Mal sabia a gente que a gente ainda tinha 1 milhão de desafios pela frente. E ainda falando de EI, antes de TNT, qual que foi o momento de maior alegria pra vocês lá e qual foi o momento de maior tristeza? Que vocês tentaram alguma coisa e, porra, não deu certo um projeto ou a audiência não foi como vocês imaginavam? Esses 2 pontos, ainda falando de EI. Cara, a alegria, acho que a gente tem muitas, né? A gente tem muitas. Top, assim. Acho que o Mundial de Handball, que a gente transmitiu exclusivo, o Brasil foi campeão em 2013, né? Ou 2011? Acho que 2013. Acho que é isso. Esse foi muito absurdo, né? A gente teve um impacto inacreditável. A gente fez grandes finais de Copa do Rei exclusivas. A gente fez um Real Madrid-Barcelona exclusivo. A gente fez finais de Copa do Nordeste, porque depois a Copa do Nordeste voltou e a gente ainda até hoje é muito... Muito ligado, né, a Copa do Nordeste. Muita gente fala da gente, pô, eu viajo no Nordeste e fala, caramba, aquele jogo que você comentou, aquele acesso que você comentou, o título do Bahia na Copa do Nordeste, o título do Ceará, o título do Sport. Então, assim, muita gente fala isso. Então, assim, essas são os ápices, né, as coisas que funcionaram, né? 2013 mesmo, 2013. Brasil campeão mundial de handball. Então, assim, são coisas que dão muita alegria. E acho que a maior tristeza foi quando tivemos que acabar com os canais, né? Então, que não foi o fim do Esporte Interativo, né? O Esporte Interativo ainda continuou, ele foi mudar para TNT para TNT Esporte muito depois, mas a decisão de você ter que mandar embora, sei lá, 85% de amigos para o projeto continuar assim é muito ruim, né? Disparado. Acho que, eu costumo dizer, é o pior dia da minha vida, né? Não é o pior dia da minha vida profissional, é o pior dia da minha vida. E desses jogos todos que a gente tá falando, Copa do Nordeste, Copa do Rei, até outros esportes como o handball, Champions League pra caramba, se você pudesse escolher um jogo que você saiu assim, e fala, caralho, tô feliz, fiz um bom trabalho, qual jogo seria, tipo, o jogo do VSR? Até assim, tem muito... tem alguns no seu currículo, né? É que eu me critico muito, me cobro muito, então tem muito jogo às vezes que eu saio, as pessoas me elogiam e eu acho que eu não fui bem. Então assim, tem muito jogo que às vezes a galera acha que eu me elogia e que eu acho que eu não fui bem na minha autocrítica. Tem um jogo que eu fui muito bem, que eu considero que acho que é o melhor jogo que eu comentei na vida, que é um Liverpool 4, Arsenal 4. Oi? Que é um jogo que o Arshavin, que é um meia russo, fez 4 gols, inclusive, pro time do Arsenal. Nesse jogo, que é do campeonato inglês, agora eu não me lembro se foi em 2008, se foi em 2009. Esse jogo eu comentei muito bem. Tudo que aconteceu no jogo eu falei, eu analisei, eu comentei antes e tudo.
Então, assim, esse jogo eu tenho, assim, que é um jogo que eu guardo, mas tem vários outros, assim, tem jogo de Copa do Nordeste, tem jogo de Champions, assim, né? Por exemplo, tem jogo lá na Champions lá do Super Agosto, do meio da pandemia, assim, tem muitos jogos ali que eu comentei muito bem. Acho que é isso, porque às vezes pro cara que tá em casa, comentar bem é você meio que acertar. Isso a galera... Prever o que vai acontecer. Não, então, isso a galera tem meio que uma falsa... Ele dá muito valor para uma coisa, quer ver uma coisa que é boba, que o público dá muito valor, é você acertar a substituição. Sim. O cara vai trocar, ó, vai sair, vai entrar quem? Vai entrar o Murilo. Aí você fala, olha, pelo cenário que tá o jogo aqui, só tem um lugar para entrar, no lugar do Carlos Alberto. Sim. Aí quando acontece, o cara fala, pô, o cara sabe. Mandou bem. Que não quer dizer nada, e que também não é difícil de fazer, Sim. né? Normalmente, aliás, a maioria dos treinadores trocam 6 por meia dúzia, né? Sai um ponto, ele bota outro ponto. Então você olha lá, então assim, não é difícil. A galera gosta, às vezes não é isso. Comentar bem é você conseguir, primeiro, não atrapalhar o narrador, porque o comentarista não pode atrapalhar o narrador. Sim. O narrador não precisa... Pode reparar, toda vez que o narrador está interrompendo, está cortando demais o comentarista, é porque o comentarista está falando na hora errada. E falando muito, né? E falando muito na hora errada. Então, assim, o primeiro, não é para trabalhar. Outra, é conseguir traduzir de forma clara para quem está em casa o panorama do jogo. Olhar repetições, coisas que estão se repetindo, então... Você está olhando e falando, olha, o time está atacando muito pela direita e o lateral não está marcando. Ou corrige ali ou vai perder o jogo. Sim. A gente está falando muito dos comentários, o comentarista, o papel do comentarista nas transmissões da TNT. Você deve imaginar onde eu vou chegar agora, na narração da TNT e o estilo de narração, que também é muito, virou pauta, né? As críticas, você acha que elas se baseiam em inveja ou um saudosismo de um estilo que hoje não cabe mais na TV, que tem que ser algo mais dinâmico, mais alto, enfim. Como que você avalia as críticas ali, as narrações? Então, primeiro que tem... vamos falar de crítica, não de canalice. Porque tem muita gente que durante muito tempo foi canalha, a palavra é essa, canalha com o André Henning e com o Jorge Igor. Sim. Porque eles diziam, pô, eles gritam no lateral. Isso é mentira, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então, tem muita gente que foi canalha nesse ponto de dizer, então esse daí eu não vou só dar... Para canalha eu só dou meu desprezo, então não coloco. Agora vamos lá, estilo. Hoje nós estamos em 2024. Sim. O Esporte Interativo entrou no ar em 2007. Em 2007, o que o Esporte Interativo fazia era muito diferente. Sim. Mas era diferente intencionalmente. As pessoas que comandavam o Esporte Interativo, elas orientavam que os narradores fizessem isso. É a narração mais rápida, mais próxima do rádio, é a narração num nível de altura, de volume, de decibéis mais alto, é uma narração mais vibrante, sempre foi o objetivo. E hoje, de 2007 para cá, a gente olha aí a média dos narradores, elas estão muito, ou são iguais, ou estão muito próximas do que era o Esporte Interativo em 2007. Então, se a gente fosse considerar hoje eu digo com convicção que a nossa proposta, o nosso estilo de narração, que a gente começou lá em 2007, ele venceu. Virou referência? Não sei se virou referência, mas ele venceu, porque as outras entenderam que o futebol, a narração do futebol é melhor assim. Tanto é que hoje esse tipo de crítica não acontece mais com tanta... Não acontece. E lá acontecia muito. Então tem aí um misto de, canalice de muita gente, 2, de inveja de alguns narradores, mas também tinha um choque, porque o padrão de narração, em especial do Sport TV e da ESPN, lá em 2007, 2008, 2010, por aí, era muito diferente do que a gente fazia. E a gente nunca teve vergonha do que a gente fazia. A gente fazia e achava que estava certo em fazer. E acho que hoje, do jeito que a gente vê as narrações hoje, eu acho que a gente tinha razão, nós estávamos certos. Hoje a gente vê muito mais narradores narrando do estilo do Esporte Interativo do que do estilo que era a narração em 2007. E alguma crítica a você, algum episódio especificamente você te pegou?
Tem o caso famoso lá do Adebayor, que eu exagerei nas críticas para ele. Por exemplo, eu até corri um risco. Se fosse atualmente, no jogo que eu critiquei o Adebayor de forma seguida e também desrespeitosa, se fosse atualmente, eu teria facilmente cancelado por racismo. Né? Porque o Adebayor é um jogador preto. Mas esse é um bom exemplo. Ali eu estava errado, né? Porque a gente sempre também teve uma autorização de ser uma transmissão mais descontraída. Sim. Então, o primeiro comentário... Eu não achava o Adebayor um grande atacante. Eu achava ele ok. Sim. Não achava um grande. Aí, primeira jogada que ele fez no jogo, ele deu uma canelada na bola, a bola saiu para a linha lateral. Aí eu fiz um comentário que hoje eu não faço mais também, até por envolver questão de armas. Eu falei, olha, para o Adebayor matar uma bola, ele vai precisar de um revólver 38. Fiz esse comentário. Sim. Que era um comentário descontraído, era um comentário fora do... Uma piadoca. Uma piadola lá, que era fora do padrão de narrações também, da época. Hoje está muito consagrado, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Rômulo Mendonça fazendo uma piada atrás da outra, muito boas, a grande maioria muito boa. A gente fazia isso em 2007, né? A gente fazia essas coisas em 2007. Aí, na época, o Orkut, a impressão inicial foi fantástica, o pessoal dizendo, pô, esse comentarista é bacana, é engraçado, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer várias outras, né? Aí eu falei assim, ó, o Adebayor tá brigando com a bola e a bola tá ganhando por pontos, tipo como se fosse uma briga de boxe. E aí eu fui na primeira, segunda, terceira, assim, na segunda vez que eu falei, o meu recado já estava sendo dado. Continuei, e no final isso virou contra mim, porque a pessoa falando, pô, esse cara tá perseguindo o jogador saiu de Togo, joga na Premier League, ele tá criticando. Então assim, aquilo ali me serviu como ensinamento, porque eu falei, cara, eu fui desrespeitoso com o cara, eu persegui o cara. Criticar você pode, é nosso dever, né? O meu dever é criticar e elogiar também, né? Não só criticar. Foi bem elogiar, foi mal critica. Então eu olhei e falei, pô, tô tendo um comportamento de uma coisa que eu não acredito. E melhorei. Até curiosamente eu pedi desculpa pro próprio Adebayor, né? Numa vez eu tava na Euro 2008, aí fui lá e aí tinha um evento da Adidas, e o Adebayor era patrocinado. Aí depois eu pedi pro assessor, pô, posso trocar uma palavra com o Adebayor? Aí o cara falou, tá bom, vou trazer ele aqui. Aí levou ele lá pra falar, tô com a câmera ligada, aí eu comecei a falar com ele. Falei, Adebayor, pô, essa temporada você jogou muito bem, fez, sei lá, quase 30 gols, eu acho, no campeonato inglês, Paraná. E no começo da temporada eu tava comentando o jogo, eu te critiquei demais, eu peguei pesado com você, não sei o quê, eu fui desrespeitoso, Paraná. Queria te pedir desculpa. Aí eu falei pra ele falou, não, man, não tem problema. No, man, it's not to worry, não sei o quê. O seu dever é falar, é criticar, é elogiar, o meu é jogar bola, isso tá tudo certo, não sei o quê. Então ficou uma coisa legal, porque... a história teve um final feliz. A história teve um desfecho que muito provavelmente eu não teria, porque muito provavelmente a chance de eu encontrar o Adebayor era reduzidíssima. Mas foi uma coisa legal que ensinou. Então, esse tipo de coisa nós já erramos. Então... Vocês imaginavam naquela época que o senhor Casimiro, o senhor Pedro Certezas, o próprio Luiz Felipe Freitas, teriam a proporção que chegaram que tem hoje? Assim, eu acho que o Cazé é uma coisa à parte, né? Extra classe. Então, mas é que esse é o bom de trabalhar num projeto como era o Sport Interativo, como hoje é a Cazé TV, assim. E que não deixou de ser na TNT, a quantidade de gente que a gente bota no ar, você trabalhar numa empresa assim, com uma estrutura mais enxuta, ele te dá muitas oportunidades que você demoraria muito tempo para ter numa organização maior, né? Então, a chance de você entrar no ar trabalhando no Grupo Globo demora muito, né? Você vai ter que entrar, vai virar estagiário, vai virar produtor, você vai fazer um teste e tudo. No Sport Interativo naquela época, a chance de você ter oportunidade era muito grande. Tá afim, bora. Então assim, muita gente a gente botou no ar assim. O Casimiro, o Luiz Felipe Freitas. O Luiz Felipe Freitas entrou no Sport Interativo porque ele tinha feito um curso de narração e que foi indicado pela mulher de um diretor
e ele tinha feito o reality que a gente fez, O Narrador, e ele foi eliminado na primeira fase. Olha. Então ele entrou lá como um produtor que ia ser lapidado para virar narrador. E virou hoje esse narrador fantástico que ele tem. E assim foram vários outros. O Pedro Certezas também, ele entrou lá como estagiário, foi fazendo coisas. Então, o Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira era produtor, ele na verdade, ele era produtor de material de jogos. Então, quando a gente fazia, ele preparava todo o material e entregava para a equipe de transmissão. Então, aí depois a gente falou, Rafa, pô, você tem conteúdo, vai fazer teste. Não quero ir pro ar, não quero ir pro ar, até que quando foi, virou. Então, assim, as oportunidades sempre foram muito grandes e a gente sempre arriscou, entre aspas, de colocar as pessoas no ar e ir cuidando delas. Se arrebentassem de cara, ótimo, se não, para ir ajustando. O Casemiro é um troço diferente, né? O Casemiro virou um fenômeno mundial, né? Sim. E hoje a pessoa diz, não, hoje o Casemiro tá rico, tá milionário, não sei o quê. Ninguém para pensar que o Casemiro ficou durante 1 ano no meio da pandemia fazendo lives toda madrugada de 11 da noite até 6 horas da manhã, fazendo live sobre vários assuntos. Então, assim... Sobre tudo, né? De tudo, falando de tudo. E isso virou e aí depois... A marca do Casemiro ficou muito grande, e aí juntando com a Live Mode, que são os caras que fundaram o Esporte Interativo, né? Ou seja, são os caras muito disruptivos, né? Porque lá atrás eles pensaram na volta da Copa do Nordeste, lá atrás eles pensaram numa liga de clubes, tudo isso, e que não conseguiram no futebol, aí foram para o meio da mídia, né? Lá atrás eles fizeram o projeto do Esporte Interativo na Rede TV e na Band, depois criaram um canal num espaço meio limbo que eram as parabólicas, agora fizeram isso com a... Então, assim, aí quando você junta uma figura como a do Casemiro, que é uma figura que atrai muito, com alguém por trás que entende de visão de negócio e tudo, tá dando sucesso aí. É como eles fazendo uma nova versão do disruptivo, né? E agora o sucesso do quadro vai ser seu, porque começa agora o Legendalize Já. Você vai ver algumas imagens da nossa querida TV e vai colocar legendas para esses momentos grandiosos da TV brasileira. Estamos prontos, produção? Para colocar? Consegue ver lá, meu querido Vitor Sérgio Rodrigues na televisão? Cadê? Ali, essa comparação entre Zico e Hernani Brocador. Alguma legenda para este momento? A legenda é o que eu faço depois, que é sair do estúdio. É isso. Saio deste espaço. Exatamente. Nada. Que o gênio que criou isso aí não botou a cara. Quem que foi o gênio? Temos os nomes? Nem lembro de quem foi, mas quem botou aí não foi a cara. Aí ficava a nossa cara lá, por isso que eu saí. Eu e o Henrique Marques saímos. Que a gente não quer compactuar com isso. E se a gente olhar aqui, a média de gols do Hernani é maior, ou seja, melhor que Zico. Melhor que Zico. Com exatamente. certeza, né? Vamos para a próxima foto. Aqui, olha quem tá lá na TV. Esse daí é Aqui, André, ainda com cabelos. Dá pra ver ali que ainda tem Qual seria a legenda dessa? Essa daí é R$17. R$17. Quer contar o bastidor? Que é quanto ele pagava na época para cortar o cabelo, e na época era muito dinheiro. R$17. Na época eu pagava 5. Então, só para você ter uma ideia. Por que ele gastava? Ele explicou? Cortava com o quê? Não sei. Navalha de ouro. Aí tem que trazer ele aqui para perguntar. Alô, André Reni, por favor, venha que eu falo tudo com o Murilo Dias. A última foto do nosso Legendalize Já, este grande momento da televisão brasileira. Essa daí é... Cara, se você parar pra ver, cada vez que você vê esse vídeo... A gente viu hoje, a gente sentou aqui, ele é muito Cada bom. vez que você vê esse vídeo, você descobre uma coisa nova. Você sabia que o Jair Bolsonaro estava no palco nesse vídeo? Não, e jovem pra caramba, novinho pra caramba. O Jair Bolsonaro faz parte desse vídeo. Deste momento. Tem uma... Cara, assim, é um troço inacreditável e assim, ele é repleto de frases históricas, inclusive uma que toda vez que acontece, por exemplo, lá na redação da TNT Esporte, vira e mexe a gente vê esse vídeo. E aí, às vezes, a pessoa fala um troço normal e a reação é automaticamente. Às vezes o cara fala assim, pô, fulano, vai almoçar hoje? Aí ele fala, não. Aí o outro fala, ah, não?
Aí o cara já lembra, não. Ah, não, que aí já lembra do vídeo. Sim. Porque o vídeo começa Sim. com o Felipe Campos falando, Sim. ah, não, então falei. Aí ele fala assim, cara, é um Então vídeo revelei, né? inacreditável. É, cara, o vídeo é um das... E sabe qual é a melhor coisa desse vídeo? Qual? É o diretor de TV, porque... o que acontece? Quando você bota um programa no ar, tem um cara chamado DTV, que é o Sim. diretor de TV. É ele quem O corte de seleciona cada câmera que vai pro ar. Então, não sei se dá pra gente fazer aqui, por exemplo. Agora, ó, a Dá. câmera tá nele, a câmera tá em mim. Então, é um diretor de TV que vai escolhendo Sim. isso. O diretor de TV disso aí, ele é genial. Cortando pro Luciana Gimenez? Porque no meio ele corta pra Luciana Gimenez na cara, aí no meio ele corta pro Felipe Campos fazendo assim, aí daqui a pouco ele corta pro Agnaldo Timóteo, saudoso, né, que nos deixou um gênio de artista, Sim. balançando a cabeça. Cara, assim, o diretor de TV desse coisa é fantástico. Essa cena E a legenda pra essa A cena? legenda é "Ah, não". Ah, não. Ah, Muito não. bom. Então temos aí a legenda. Agora, VSR, você se... Eu gostei muito desse momento, tô sorrindo aqui. Você se popularizou também muito por conta dos números. Número do VSR. E agora a gente propôs aqui uma brincadeira. Eu vou falar um número aleatório. E você, vamos ver se você vai entender a qual informação se refere este número. Começando com 334. 334. Sim, Eu tenho que falar agora? tem que falar agora. É o número de edições do programa. Caraca, ainda não. Vou te dar uma dica. Tem a ver com o seu coraçãozinho rubro-negro. 334. Gols do Zico, Gols do no, Zico no Maracanã. Maracanã. 334. verdade, Agora, 79. O número é 79. 79? É. Esse nome que tá no roteiro é de fuder, É o né? gol do Rondinelli. Cara, é um gol. É um gol. Não é esse, mas é um gol. Um gol importante e triste para a história do futebol brasileiro. 79? É, Triste pro futebol brasileiro? exatamente. O gol do Rondinelli é 78, não é 79. Caramba. A memória deste senhor que está aqui do meu lado, esse cidadão, é impressionante. Triste pro futebol brasileiro? Sim, porque foi o minuto que saiu o 7º gol da Alemanha. Ah, tá. Não, mas aí já tinha ido. Aí Nem é fo- tão aí triste. fo- não é tão Eu triste. acho que é mais triste o gol do Oscar do que o gol da Alemanha. Tá bom. É mais triste. 0. Rapaz. Se você falar números de mundiais do Palmeiras, eu vou ficar chateadíssimo com você nesse momento aqui. Na verdade, Até porque tem um, né? Não, então, sobre essa matéria, tem dois... A minha referência para assuntos de Palmeiras, você sabe quem é? Quem? Mauro Betti. Mauro Betti. Mauro Betti. Você já fez essa pergunta pro Mauro Betti? Infelizmente já. Então... A sua como resposta é a dele. A minha resposta é usar a minha referência para tudo que diz respeito a Palmeiras é o Mauro Betti. Bruno Formiga diz que tem. Então, mas é que quem conhece mais de Palmeiras, eu ou o Mauro Betti? Mauro Betti. Quando você me pergunta uma coisa sobre Palmeiras, eu quero entender o que o Mauro Betti fala. E o Tá. que o Mauro Betti fala? Que é campeão da Copa Rio e não é blá 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 blá. Que não é mundial. Então Eu não quero falar eu essa não frase. eu não vou aqui contrariar Tá bom. Vou a deixar. minha referência. Vou E o deixar. pior, a outra referência também, que é palmeirense, Paulo Vinícius Coelho, fala o quê? PVC fala que não tem também. Que não tem É. também. Então, é isso. Mas Murilo Mas Dias zero, fala que tem. Mas zero é... Zero. Zero? O que pode ser zero? Essa é uma coisa mais abstrata, ok? Uma coisa mais abstrata? É. Caraca, eu não sei. 0 é o número de fios de cabelo que André Reni possui em sua cabeça. VSR, ó, você que tá vendo aí, já deixa o like, se inscreva no canal, siga também VSR nas redes sociais. Por favor. Por favor, um momento de você passar sua arroba aqui pra galera. Então, no Twitter é Vitor Sérgio, só Vitor Sérgio no Twitter. Sim. E no Instagram é Vitor Sérgio VSR. E tem no YouTube o canal do VSR, que você isso. pode seguir lá, que tem sempre vídeo lá diário. Tô fazendo uma live durante a Olimpíada, né? Enfim. Siga Galera nosso seguindo comentarista lá. da casa da Champions League, porque agora vamos falar um pouco de Champions League, Boa. futebol europeu. Desses anos todos de Champions, qual time de uma edição ali específica te impressionou mais? Ah, foi o Real de 17, ou não sei o que, de quanto tempo? O time que mais te impressionou? Então, acho que mais impressionou, Sim. eu acho que é o Barcelona de 14 e 15, que nem é o melhor. MSN, né? Eu acho que o Barcelona da temporada 10-11 era melhor, mas acho que o de 14 e 15 me impressionou mais. Se você pudesse fazer um top 3, assim, times que mais te chamaram a atenção, mais brilharam os olhos. De todos os tempos, assim, de toda a Champions que eu vi, É, pegar desse século aqui Tá para bom. facilitar. Desse século, acho que seria o Barcelona de 14 e 15, Sim. de impressionar, não sim, de ser sim, melhor. sim. Exato. Barcelona de 2015,
O Real de 17 é muito forte também. E... Nenhum impressionou tanto assim? Não, daqui tem vários que impressionaram bastante, né? Acho que o Bayern de 2020, né, impressionou muito, ganhou todos os jogos e muitos de goleada, né? Tirando a final ali, ganhou quase muitos de goleadas, né? O que mais te impressionou tinha o Neymar, do MSN, e a próxima pergunta é justamente sobre ele. Você acha que ele errou ao sair do Barcelona para tentar buscar um protagonismo ali no PSG? Foi uma decisão errada? Hoje é mole falar isso, né? Que sim, mas eu gosto de falar que eu falei isso na ocasião. Na ocasião, em 17, nos programas do então Esporte Interativo, eu sempre falei que eu não faria. Errar, acertar, acho que é coisa. Eu não faria esse movimento nunca. Eu nunca deixaria o Barcelona para ir para uma incerteza como o PSG. Não só pela incerteza do PSG, o PSG não tem projeto, agora acho que até está começando a melhorar um pouco, mas enfim, durante toda a passagem do Neymar o PSG não tinha projeto. Era juntar uns caras lá e ver se dava. Uma máquina de moer treinador e tudo. Enfim, hoje parece até que está começando a achar um caminho aí. E além disso, trocar os holofotes da Liga Espanhola pela né, pelo meio que a penumbra do Campeonato Francês. Além disso, era uma coisa que ele poderia ter visto do ponto de vista de futebol, que os jogos no Campeonato Francês são muito mais pegados fisicamente do que nos outros, né? E acho que por ser o Neymar, acho que o Neymar sofreu muito de não ser protegido, não é ser protegido, de não ter a regra do jogo aplicada corretamente, né? Faziam revezamento de falta no Neymar, o juiz não punia, entravam muito duro no Neymar, porque os duelos são mais físicos. Então, assim, acho que num geral, e eu fico tranquilo, porque falei isso na ocasião, falei que não faria esse movimento. E vamos falar a verdade, em 2017, pro Neymar ganhar, sei lá, dinheiro era a questão. Ganhar 20 milhões de euros ou 50 milhões de euros não fazia nenhuma diferença. Nenhuma diferença, né? Vamos combinar aqui. Por mais gastador que ele seja, ele não vai fazer, para ele não faz diferença se ele ganha 20 ou ganha 50 milhões. Porque quando você passa de um nível lá, já não... Então, assim, era um movimento que, à época, eu falei que eu não faria, que eu não entendia. E, no final, se provou que ele jogou 7 anos da carreira dele para fora. E o movimento de ir para a Arábia? Também errado? Movimento de ir para a Arábia, e tem muito jornalista que engoliu a historinha que o staff do Neymar criou, de que o Neymar não tinha saída. Se criou uma historinha bonita, que o Neymar não tinha saída, que o Neymar ia para a Arábia Saudita para ficar 2 anos, para depois voltar para a Europa. Se criou. Alguns jornalistas compraram essa ideia, ok, eu não estou aqui para regular, não sou um ombudsman do jornalismo, mas comigo não cola, irmão. Comigo não cola. Você vir dizer que o Neymar não tinha o que fazer, não tinha espaço. Vamos lá. Não é que não tinha espaço, não tinha como se livrar do PSG, vamos lá. O Neymar custava para o PSG 56 milhões de euros por temporada. 56. Se ele quer investir na carreira dele e não em dinheiro, se ele chegar e falar, não, eu quero ganhar dinheiro, tá bom, aí ok. A discussão acaba, né? A discussão acaba, eu não estou preocupado com o futebol, ou vou trocar. O futebol para mim é secundário, meu objetivo é ganhar dinheiro. Beleza, vai para a Arábia, o dinheiro é seu, não tem nada a ver com dinheiro, ninguém pergunta o que eu faço com o meu dinheiro. Então ok. Partindo do princípio que ele diga, o meu interesse é o padrão futebolístico. E o PSG não tinha o que fazer. Tá bom, fica no PSG. Ah, mas eu não vou jogar. Você acha que o PSG deixaria um jogador como o Neymar e que custa 56 milhões de euros por temporada sem jogar? Escanteado. O Mbappé ficou sem jogar? Não. Não. O cara falou, não, o Mbappé, ou ele renova ou não vai jogar. Ficou sem jogar? Não. Então ficasse. Ah, mas é que o PSG não ia liberar. Vai para outro clube. Vai para um clube que joga Champions. Por exemplo, você acha que se o Neymar fosse para o Milan não ia querer o Neymar? Ah, não, mas o Milan não tem dinheiro. Beleza, aí você ia ter que baixar o teu salário. Sim, mas aquela escolha do futebol não pelo dinheiro. Do futebol, dinheiro. Vai para um Dortmund, vai para um, sei lá, quem mais aí? Vai para um, não sei se o Arsenal iria querer, porque acho que está num outro tipo, mas vai num Arsenal. Sim. Vai para um Chelsea, que até parece que queria. Se o Neymar batesse o pé, ele ia chegar para o PSG e falar, ó, ou você me vende para um clube de Champions League, ou eu vou ficar aqui e você vai custar 56 milhões de euros. Então, assim, essa não cola comigo. Acho que o Neymar foi para lá,
porque acho que ele... Não sei qual o motivo. Cansou, e pra mim, não sei se ele cansou, acho que não. Acho que ele ainda gosta muito de jogar futebol. E minha impressão, nunca conversei com o Neymar, né? Nunca troquei uma ideia com ele. Já entrevistei em zona mista e tudo. Mas me parece que o Neymar gosta muito de jogar. Talvez, acho que toda a rotina, além de jogar, me passa a impressão de que não pega muito mais ele. Mas acho que ele gosta muito de jogar e é um extra classe, é um diferente. Mas eu não engulo, cara, ele ir para a Arábia Saudita com 32 anos, com 31 anos. Cara, o Benzema foi bola de ouro com 35. O Modric foi bola de ouro, ainda que eu discorde do prêmio. Ainda que eu discorde do prêmio, ele foi bola de ouro com 36. Sim. O Neymar dizer que não dava para ele ser produtivo na Europa com 31, eu não consigo. E eu não aceito. Tocando nesse ponto, você acha que ainda dá para ele ter uma reviravolta no futebol, tanto seleção brasileira, mas futebol mundial, e se tornar o craque que prometia tanto ser? Assim, eu acho que o Neymar fez uma carreira de extra classe de craque, acho que isso já está definido lá, né? Acho que o fato de não ter ganhado uma Champions longe do Messi, ainda que ele tenha sido muito importante na Champions League, mas os holofotes estavam todos virados para o Messi foi bola de ouro, e é justo, inclusive. Tem uma lenda aí na internet dizer que o Neymar deveria ter ganho a bola de ouro em 2015, 2014, que é uma aberração, não é, não tem como. Mas enfim, acho que isso é uma coisa. O fato dele não ter ganho uma Copa do Mundo, não sei se ele vai para 2026, eu imagino que ele tenha bola para ir, então acho que isso pode diminuir, mas acho que ele é um super craque, ele é um jogador diferente, ele é um jogador que são raros. Recentemente, acho que foi o próprio Dorival que falou que jogador igual o Neymar vem de 20, 30 em 30 anos, e é verdade. Um jogador no nível do Neymar vem de décadas em décadas. Jogadores extra classe que surgem de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, podemos já colocar Endrick Felipe Moreira de Souza nesta prateleira, ou ainda é cedo? Assim, o Endrick, ele sempre foi muito precoce, né? Ele sempre jogou no 16 quando tinha 13, jogava no 17 quando tinha 14, jogava no 20 quando tinha 15. Profissional com então, 16. Assim, profissional com 16, decidiu um campeonato brasileiro com 17. Então, assim, é muito diferente, né? É muito diferente. Agora, cravar que ele vai ser um extra classe, acho que a gente ainda precisa aguardar. Ele tem ferramentas para isso, ele tem potencial para isso, mas precisa concretizar, né? Eu sempre falo isso, né? Naquele Globo Repórter lá de prodígios, a gente foi apresentado a 2 prodígios do futebol. Um era o Jean Scherer, o outro era o Neymar. Sim. O Neymar confirmou tudo aquilo que a gente imaginava. O Jean Scherer não, patinou numa série de coisas. Não estou aqui para dizer o motivo, até nem tenho elementos para isso, não conheço ele, não conheço a família, mas enfim. Num Globo Repórter a gente foi apresentado a 2 prodígios do futebol. Um confirmou tudo aquilo, que aí dá só o tamanho do que o Neymar fez. Porque, por exemplo, era uma coisa que eu queria, voltar lá naquele Globo Repórter para ver o que deu de outros prodígios, não só do futebol. Sei lá, se eu não me engano, lá apresentava uma menina que era pianista. Valia a gente olhar e falar, aquela prodígia virou uma grande pianista? Porque o que o Neymar fez é muito difícil, cara. O Neymar foi apresentado para o Brasil e, por consequência, para o mundo, como um prodígio do futebol. E ele virou um dos melhores jogadores do mundo. Isso é muito difícil. Imagina você com 8 anos de idade ser apontado como, sei lá, o novo pintor do mundo. Isso é uma carga muito grande. Responsabilidade, né? E o Neymar conseguiu fazer. Então, assim, por isso é que eu acho que o Neymar fez muita coisa. Ah, mas a carreira do Neymar poderia ter sido mais? Concordo que poderia ter sido mais. E acho que ela ainda não acabou. O Neymar, porque pensa só, a gente está gravando isso aqui em 2024. Se daqui a 2 anos o Neymar é campeão do mundo, liderando a seleção brasileira na Copa do Mundo, a percepção da carreira do Neymar é outra completamente diferente. As questões vão sumir. Vão sumir, vão virar. Então ele deixa de ser, putz, como o Neymar desperdiçou a carreira, para ser, cara, o Neymar, o jogador que trouxe o Hexa. Isso muda completamente. Então, assim, eu acho que o Neymar fez muito. O Neymar é um extra classe. O Neymar tem o peso de ter sido apontado como um prodígio muito cedo e confirmado isso.
Mas eu acho que o Neymar, por essa passagem no PSG, ele poderia ter feito mais, eu acho. Já que a gente tá falando tanto de Neymar, de Endrick, de Messi, de craques, começa agora o Laboratório dos Craques. Você, meu querido Vitor Sérgio Rodrigues, você vai ter que falar pra mim o nome de um jogador que está mais qualificado, vamos dizer assim, ao atributo que eu vou te falar que mais se encaixa. Começando com mentalidade. Mentalidade no sentido criativo ou de força mental? Acho que de força mental. De força mental? De futebol? Sim. De futebol? Dunga. Dunga? Não esperava essa resposta. Alguma justificativa? Um cara, um baita de um líder. Acho que inclusive o Brasil sacaneou e sacaneia muitas vezes o Dunga ainda. Por conta do... Assim, por exemplo, eu fui muito crítico do Dunga enquanto treinador, mas acho que o Brasil tem uma dívida com o Dunga enquanto o jogador, Sim. o líder, a referência, né? Ele sai da Copa de 90 como a era Dunga, ou seja, botaram o nome dele na era do fracasso. Sim. Então, assim, acho que ele não era o único culpado, muito pelo contrário. Reconhecem ele menos do que ele deveria pela Copa de 94. Você sabia que o Dunga acertou mais passe na Copa de 94 do que o Xavi na Copa de 2010? Não, eu fazia ideia. Então, é isso. Então, assim, eu acho que o Dunga é muito sacaneado no Brasil. Sim. E tem uma força mental no ponto de superar isso, né? Um cara que sai... Cara, olha que história, né? O cara sai da Copa de 90 como... dando nome ao fracasso, Sim. que é a pior campanha da história da seleção brasileira, das vezes que o Brasil passou de fase, né? Porque em 66 o Brasil caiu na fase de grupos, Sim. é a pior. Das vezes que o Brasil passou da fase de grupos, o Brasil caiu nas oitavas, que é a pior. Dão o nome dele. 4 anos depois, ele é o capitão que levanta a taça. Sim. Pô, você tem que ter... E isso, nesse período, o que faziam com o Dunga de escrotizar em capa de jornal e tudo... Então, assim, tu precisa ter muita mentalidade pra tu conseguir fazer isso. E o Dunga, se eu não estiver enganado, foi referência da Formiga, a primeira convidada dessa temporada aqui do Fala Tudo, certo, produção? Então assistam o episódio da Formiga também. Visão de jogo. Messi. Valdívia, nem pensar, então. Não, se eu falar o que eu penso da relação Valdívia e torcida do Palmeiras, você vai ficar na bronca comigo. Eu vou ficar um pouquinho chateado, provavelmente. Habilidade. Habilidade? Sim, senhor. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Velocidade. Eu tô perguntando aí só os que eu vi jogar, tá? Perfeito. Tá. Pode ser o Bale. Bale? Acho que é a primeira vez que ele é citado nesse quesito velocidade. E agora, pra gente fechar, finalização. Pode botar o Cristiano. Cristiano Ronaldo, então. E agora na sua tela você tá vendo aí o melhor jogador montado pelo VSR. Gostou? Não gostou? Problema seu. Mentira. Comenta aí o que você achou. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que você comentou Dorival, 2026. Qual a sua expectativa hoje, em 24, para o que vem por aí, vendo o que foi essa última competição e tudo que o Dorival está fazendo? Qual a sua expectativa? Eu acho que o Brasil, assim, ele tem uma coisa muito a resolver, que é, para a Copa de 2026, que é ganhar o jogo no detalhe. Em 2006, é o detalhe que o Henry apareceu livre lá e não foi por causa do meião. Da meia do Roberto Não reproduz Carlos. o negócio do meião, que é uma das grandes imbecilidades que já se falaram do futebol brasileiro, não tem nada a ver o meião. A questão é que o Henry apareceu livre, um detalhe, apareceu livre. Em 2010, o detalhe foi que o Dunga, o Felipe Melo e o Júlio César se chocaram. Em 2014, aí foram 7 detalhes, a gente vai pular. Em 2018, o detalhe foi o gol contra do Fernandinho. O detalhe foi se o De Bruyne acertou a parede da rede e o Cássio não pegaria aquela bola, só para deixar claro assim. Aí em 2022 foi o detalhe dos 4 minutos. Sim. O Brasil tem que estar pronto para entender que a Copa do Mundo, você precisa minimizar qualquer tipo de erro, minimizar qualquer tipo. Contra a 2006, contra a França jogou muito o Brasil, mas não conseguiu criar, então o Brasil estava vivo lá. O Brasil fez um segundo tempo maravilhoso contra a Bélgica. Acho que o resultado minimamente justo era 2-2, mas perdeu. Contra a Croácia, o Brasil demorou a entrar no jogo, mas no segundo tempo o Brasil foi melhor, fez 1-0. Então, assim, acho que o Brasil precisa, mais do que saber jogar ou não, o Brasil precisa estar preparado, mentalmente, preparado para, na hora que for, na bola dividida ali do milímetro, tem que vir pra gente. E não tá vindo. Isso é um indicativo. Isso é alguma coisa. Sim. Se você for ver nas eliminações, né? Foi eliminado pra França, depois pra Holanda, depois pra Bélgica e pra Croácia. Sim. Eram boas seleções? Era, mas pô... Né, se você tá
pronto, você vai, na hora de decidir, você vai superar. Pega de frente, né? Você vai superar uma Bélgica, você vai superar uma Croácia, Sim. né? Então, assim, acho que o Brasil não estava pronto para decidir, acho que esse é o primeiro ponto. E isso faz o quê? É com confiança, é com ciclo, início, meio e fim, é tendo paz para trabalhar. Por exemplo, a Argentina, ela vai para a Copa de 2018, aí tem aquela coisa maluca lá do Mascherano, da dica, da ordem pro Sampaoli, que era o treinador. A Argentina era uma zona. Entrou o Scaloni, primeiro para ser interino, em 2019 ficou, depois da Copa América, cara, ele teve paz para trabalhar. Sim. As pessoas e nós aqui da imprensa, os argentinos da imprensa não cornetavam ele com tudo. Então tem que ter um pouquinho de paz. Acho que a seleção brasileira todo mundo tem solução. Todo mundo tem solução mágica. Não vai ter solução mágica. O Brasil vai ter que ficar apanhando, vai ter que ficar sofrendo para construir um time, para construir uma mentalidade, para construir uma base. Muito jogador saiu. Eu não vejo. O Thiago Silva já saiu da seleção. Sim. Eu não vejo o Casemiro chegando na Copa. Eu não vejo os laterais esquerdos hoje. A gente está com um vazio. Eu não vejo o Danilo chegando tão bem assim na Copa. Então, assim, o Brasil fez aí uma renovação forçada. Então, você precisa. E talvez seja ficar apanhando durante esses 2 anos para poder chegar bem em 2024. O Brasil jogou um ano fora, na espera do Ancelotti ou não. Eu era a favor de esperar o Ancelotti. Mas você precisa ter minimamente... A certeza que ele veio. Não sei se certeza, mas você precisa ter, pelo menos, um indicativo de que tinha alguma coisa lá. Na prática, hoje, a gente pode dizer que era um castelo de cartas do seu Edinaldo. Sim. Então, assim, é muita coisa. Então, acho que o natural... Aí você precisa entender que, o Brasil não é mais o que era... lá nos anos 90 e tudo, não é porque o Brasil está péssimo. Mas os outros, né? É que os outros melhoraram. Além da gente não ter uma geração tão protagonista assim. E que isso pode mudar. Pode ser que o Endrick vá no Chelsea e vire o cara do Chelsea. Pode ser que o Paquetá não, porque agora tem esse problema. Pode ser que o Bruno Guimarães vá para um outro time maior que o Newcastle e vire o cara do time. Pode acontecer. O Vinícius já é o protagonista do Real. Sim. Agora talvez vai ter muita concorrência, Bellingham, Mbappé e tudo. Mas enfim, você tem ali. Antigamente você tinha muito protagonista. O Roberto Carlos era lateral, era protagonista do Real. O Rivaldo era protagonista do Barcelona. O Ronaldo era protagonista do Barcelona, da Inter e por aí vai. Então assim, você tem ali o Ronaldinho, foi protagonista do Barcelona. O Kaká, protagonista do Milan. Então assim, hoje a gente, nesse ponto, tem aí. Mas que isso não quer dizer que isso seja impeditivo, né? Não quer dizer que seja um impeditivo, porque você pode montar um time sem esse grande protagonista, mas para isso você precisa paz para trabalhar. E a outra, uma coisa que o Marcelo Beckler falou isso recentemente, e é muito verdade. Os brasileiros, de uma forma geral, incluindo aí a imprensa, são muito destrutivos. E aí ele comparou, por exemplo, com o Lamine Yamal. O Lamine Yamal arrebentou na Euro. Mas o Lamine Yamal, ele tem ali não uma boa vontade, mas quando ele joga mal pela seleção, na Espanha entendem que ele é um cara de futuro, que ele é um cara novo, e assim vai com outros jogadores. E disse que no Brasil, por exemplo, o Vinícius, já estavam execrando o Vinícius depois da Copa América, o Endrick, já estavam dizendo, o Endrick é uma enganação. Sim. Então assim, não vai resolver assim, cara. Acho que precisa um pouquinho de pé no chão de entender, olha, neste momento, o Brasil, ele está atrás de muita gente. Isso é definitivo? Não. Mas para isso mudar, você precisa encarar essa realidade. Falta humildade. Eu não sei se é humildade no sentido mais característico da palavra, porque eu não sei se mas talvez falta... Pode ser encarado como humildade, mas acho que talvez falte um pouquinho de querer enxergar que realmente hoje a gente está para trás e que precisa trabalhar para encurtar essa distância. Sabe o que eu quero enxergar agora? Quantos gols você vai fazer no nosso campeonato de futebol de botão? Gostou desse gancho? Eu gostei muito bom desse gancho. Meu querido, você vai ter 5 chances pra gente fechar nossa entrevista aqui. Gosta de futebol de botão? Era bom nisso. Era craque? Era bom nisso. Não, craque não, mas era bom. Era bom. Você vai ter 5 chances pra fazer um gol daqui até ali.
Tá. E aí eu quero ver quantos gols você vai fazer. Quer dar um palpite, já que você é o cara dos números? Quantos gols você vai fazer antes? Antes de falar. Acho que uns 2. 2? É. O recorde é 2, tá? Ah, o recorde é 2? O recorde é então 2. é 0. Nada, já vamos então pro 2. É 0, pô. Quer uma de teste? Quer uma de teste pra pegar Quero. o peso da bola? Pô, mas é daqui mesmo? Daí, ó, o VAR já apitou aqui. Se passar da linha, já tá considerada a chance. Caraca, é muito difícil. Vamos lá, você é o cara, pô. Ó. Tá bom. Já foi bem. Não, essa foi pra testar. Essa foi teste. Tá, mas beleza. assim, se fosse gol ia valer, que eu não sou tão carrasco beleza, assim. Agora valendo. Tá, agora valendo. Vamos lá. Tirou. Zagueiro tirou. Zagueirão lá. tirou. Deixa eu ver. Vamos lá. No Caraca. limite, no limite aqui. No limite. Ele tem toda uma classe pra jogar de novo. Puta. Qual o melhor zagueiro da história do universo do futebol? Que eu vi? É. Que eu vi, eu acho que é o Maldini. Gustavo Gomes agora é atacante. Não. Gustavo Gomes não é nada pra você. Então é o Maldini aqui que tá tirando a bola. Tá lá! Toma que é gol, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Vou parar. Tá, vamos pro recorde, Caraca. Essas bolinhas estão meio derretidas. Não foi. Última chance pra confirmar os 2 gols. Quer ir com a bolinha normal? Não, vou com essa aqui mesmo. Mas aí faltou parou no volante. Mas tá bom. Fez um. Tá bom. E agora eu vou puxar mais uma vez uma salva de palmas, porque essa entrevista foi muito boa. Valeu. DCR, espero que você tenha gostado, como excelente. a gente gostou. Os quadros bacanas. Né? Muito bom a sua participação aqui. Mais uma vez, se quiser deixar um espaço para suas redes sociais. Vai lá pra gente trocar uma ideia. Vitor Sérgio no Twitter, Vitor Sérgio VSR no Insta e canal do VSR no YouTube. É isso. Espero que você também tenha gostado. Você tá vendo na sua tela aí a classificação do nosso campeonatinho de futebol de botão. Quem foi que acertou 2? A Ale Xavier fez 2 e mais alguém fez 2 também, né? O Igor Rodrigues, não. Igor Rodrigues. Não. Quem? Raquel Freestyle também fez 2. Então, assim, o recorde é 2. Marcos Assunção veio e não fez nenhum. Não fez nenhum. Então você tá na frente do Marcos Assunção. Tá bom. Espero que você tenha gostado. Assista o episódio desse pessoal todo que já veio aqui no Fala Tudo. E se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, @mmuriloDias. E até o próximo Fala Tudo com Murilo Dias. Valeu!